Muito bom dia, lembrando sempre, um ponto de vista apenas a vista, único ponto e não é verdade. O Albert Camus falou que a única maneira de combater uma praga é a honestidade. E mais uma vez eu trago para vocês dados de um site que se chama Swiss Policy Research. Eu traduzi para vocês 30 pontos que eles mostraram. Eu vou linkar esse site, quem quiser se aprofundar nesse estudo, é muito interessante, que está tudo documentado. Mas eles resumiram em 30 pontos. Vamos lá. De acordo com os últimos estudos, a mortalidade é de 0,1 a 0,3%. Ou seja, igual uma gripe. 2. O tratamento profilático e precoce é essencial para prevenir a progressão da doença. 3. Em países como Estados Unidos, Reino Unido e Suécia, a mortalidade que não usaram bloqueio, que a mortalidade é igual a uma temporada de gripe forte, uma temporada forte de gripe. Em países como a Alemanha e Suíça, está na faixa de uma temporada de influenza fraca. 4. Na maioria dos lugares, o risco de morte para a população é o mesmo risco de uma viagem diária de carro para você ir para o trabalho, para a escola. Ou seja, o risco foi superestimado, porque muitas pessoas com apenas sintomas leves ou nenhum sintoma não foram levados em consideração. 5. Até 80% de todas as pessoas com teste positivo não têm sintomas. Mesmo entre 70 a 79 anos, cerca de 60% não tem sintoma. Cerca de 95% de todas as pessoas têm apenas sintomas moderados. 6. Até 60% de todas as pessoas já podem ter uma certa imunidade, porque esse vírus não é tão novo quanto falaram, tinham versões anteriores, e vírus de resfriado, ou seja, que não existia nenhuma imunidade, essa suposição foi falsa. 7. A idade média dos países é de mais de 80 anos, inclusive na Itália. Na Suécia, 86 anos. E apenas 4% dos falecidos não tinham pré-condições graves. 8. Em muitos países, até 2/3 de todas as mortes ocorreram em lares de idosos, que não se beneficiam de um bloqueio geral. Além disso, em muitos casos não está claro se as pessoas faleceram disso aí que a gente está falando, ou de extremo estresse e isolamento. 9. Até 30% podem ter sido causados pelos efeitos do bloqueio, pelo pânico e pelo medo. Olha a gravidade disso. 10. Mesmo as chamadas mortes, muitas das vezes não é claro se partiram de doenças subjacentes ou se foram casos como casos presumidos e não foram testados. Ou seja, o número oficial não reflete essa distinção. 11. Muitos relatos de jovens saudáveis são falsas. Alguns deles tiveram doenças pré-existentes. 12. A maioria pode ser causado também por uma influenza grave, que inclui uma pneumonia, trombose e perda temporária de olfato. Mas
nessa que a gente está falando, os sintomas são mais frequentes e mais pronunciados. Lembrando que poucas pessoas têm esses sintomas graves. 13. Podem ocorrer fortes aumentos de mortalidade se houver um colapso no atendimento. No atendimento aos idosos e doentes como resultado de infecção pânico, se houver fatores de riscos adicionais como poluição atmosférica severa. Regulamentação questionáveis para lidar com os falecidos às vezes levam a gargalos adicionais no serviço de funeral. 14. Em países como Itália, Espanha e certo ponto Estados Unidos e Reino Unido, as sobrecargas hospitalares devidas aos fortes ondas de gripe não são incomuns. Além disso, 15% dos profissionais de saúde foram colocados em quarentena, mesmo sem apresentar sintomas. Ou seja, você tirou 15% dos trabalhadores, agravando mais ainda uma coisa que acontece todo ano. 15. Na maioria dos países, a proporção dos testes positivos para os testes gerais permanece constante entre 5% e 20%. O pico de spread já foi atingido bem antes do bloqueio. 16. Países sem bloqueios, como Japão, Coreia do Sul, Bielorrússia e Suécia, não experimentaram um curso mais negativo de eventos do que muitos outros países. A Suécia foi até elogiada. E agora se beneficia de uma imunidade maior em comparação com outros países que foram confinados. 17. O medo de falta de ventiladores era injustificado. De acordo com especialistas, a ventilação invasiva, intubação, muitas das vezes é contraproducente e prejudicial para os pulmões. Inclusive tem vários relatos de que não é um procedimento fácil e várias pessoas foram encontrar Papai do Céu por conta desses procedimentos mal feitos. 18. Vários estudos demonstraram que as principais vias de transmissão não são aerossóis de longo alcance, nem infecções por manchas, ou seja, superfícies, mas o contato direto com as gotículas produzidas ao falar e tossir. No entanto, a transmissão interna parece ser possível. 19. Ainda há pouco ou nenhuma evidência para eficácia de máscaras faciais. Tanto é que a Holanda aboliu. Finalmente é um país que tem sensatez. E especialistas alertam que essas máscaras podem interferir na respiração normal e podem se tornar portadores de germes se são usados repetidamente. Grave, né? 20. Muitas clínicas na Europa e nos Estados Unidos permanecem fortemente subutilizadas e quase vazios durante os bloqueios. E muitas terapias foram canceladas e como transplantes de órgãos também, que eu tenho um relato de amiga minha que trabalha num hospital desse. Quantas pessoas não partiram por conta disso? 21. Vários meios de comunicação foram flagrados tentando dramatizar a situação nos hospitais, às vezes até com imagens e vídeos manipuladores. Esses meios de comunicações ajudaram a maximizar o medo e o pânico na população. Olha a gravidade disso, cara. Sinceramente, eu te falo. Eu tenho pena da tiazinha que serve o cafezinho na Globo, mas se ela for à falência, cara, bem feito, porque vocês contribuíram para tudo isso, que ainda vou dizer que é muito triste, muito grave. Os kits, 22, os kits que testaram
mostraram muitos falsos positivos, muito falso negativo. Tanto é que na Tanzânia testaram uma mão e um bode e deu positivo. Ou seja, não tem confiabilidade esses exames. 23. Numerosos especialistas de renome internacional nos campos de virologia, imunologia e epidemiologia consideram as medidas tomadas contraproducentes e a imunização natural rápida da população e recomendam a imunização rápida natural. Ou seja, tudo que foi feito foi errado. 24. Em nenhum momento houve uma boa razão médica para fechamento das escolas, pois há baixo risco de transmissão nas crianças. Colocar uma máscara numa criança, para mim, é uma maldade. Não tem tamanho. 25. Vários especialistas médicos descreveram as vacinas contra como desnecessárias, até mesmo perigosas. De fato, vacinas contra a gripe suína em 2009 gerou vários casos de danos neurológicos graves e ações judiciais na casa dos milhões. E essas, eu já fiz um vídeo sobre isso. Essas vacinas novas foram relatadas com complicações e falhas graves. 26. Lógico, foram feitas às pressas também. 26. Uma pandemia pode-se de fato estender por várias temporadas, mas muitos estudos de uma segunda onda são baseados em suposições muito irrealistas. 27. Em vários lugares, enfermeiros descrevem uma má gestão médica e muitas vezes fatal para os pacientes. E olha a gravidade, devido a incentivos financeiros questionáveis e protocolos médicos inadequados. Tenho uma denúncia no meu canal de uma enfermeira de São Paulo sobre isso. E uma coisa ficou muito claro, como tem médicos ruins, corruptos e com baixo conhecimento técnico. É muito triste isso. 28. O número de pessoas que sofrem com desemprego, depressão, violência doméstica como resultado das medidas atingiu níveis recordes históricos. Vários especialistas prevêem que as medidas ceifarão muito mais vidas do que o próprio vírus. De acordo com a ONU, 1,6 bilhão de pessoas de todo o mundo correm risco imediato de perder seu sustento. 1,6 bilhão. Isso, ou seja, 20% da população mundial. 29. O denunciante da NSA, Edward Snowden, alertou que pode ser usado para a permanente vigilância global. Em várias partes do mundo, a população está sendo monitorada por drones e enfrentando sérios ataques excessivos à polícia durante os bloqueios, que a gente viu aqui no Brasil. Nenhuma novidade, né? Mais ainda aqui no Brasil. É absurdo. E 30, um estudo da OMS, embora que de 2019 sobre medidas contra a pandemia, de influência, descobriu de uma perspectiva médica que o rastreamento de contato não é recomendado em nenhuma circunstância. No entanto, os aplicativos de rastreamento de contato já se tornam parcialmente obrigatórios em vários países. Em alguns países, esse rastreamento de contato é realizado diretamente pelo serviço secreto. Ou seja, aquilo que eu falo desde o início, isso está sendo usado para tentar instalar uma ditadura mundial. Eu agradeço muito ao Arthur que me mandou esse texto, embora que ele foi uma das pessoas que eu falei que foi uma das mais apavoradas. E eu considero isso de uma grandeza enorme, de ele ter me mandado esse texto, porque ele não tem medo de assumir, olha, realmente você teve razão. A gente teve vários debates, ele dizia que não confiava no Osmar Terra, e tudo isso mostra que o Osmar Terra estava certo desde o início. Bolsonaro estava certo desde o início. E todos que foram contra isso, a gente sabe muito bem quem são, e a gente sabe agora muito bem também que vários desses órgãos, como o Robert Koch na Alemanha, Fiocruz aqui no Brasil, o OMS, são
se tornaram grupos ativistas, organizações ativistas, a serviço dos globalistas. É muito triste dizer isso. E mais triste ainda que, cara, 20% da população mundial perdeu a existência. É inacreditável, sabe? E até hoje você vê que tem pessoas que ainda defendem isso. Cara, isso de uma gravidade. Eu vou linkar o link desse texto, que tem vários outros links que você mesmo pode verificar pelos próprios olhos os estudos. Está em inglês, mas se quiser, tá aí. Espero que esse vídeo possa viralizar, porque isso a gente precisa começar a mostrar o que realmente está acontecendo, para despertar as pessoas, para tirar as focineiras da cara. Não dá mais, cara. Eles estão mentindo descaradamente. Ou a gente se levanta de uma vez para todas para lutar pela nossa liberdade, ou quando você tenta fazer isso, já não tem mais como. Porque já está difícil, a gente tem que fazer uma pressão enorme para reconquistar os nossos direitos, porque eles avançaram muito. E, inclusive, o próprio Arthur, que me mandou isso, me chamou de adepto de teoria de conspiração, quando eu alertava sobre isso, que esse texto, esses estudos estão mostrando hoje que eu estava correto, que não é viagem na maionese, que realmente o globalismo ele avançou e começou a botar rédea nas pessoas. Não podemos permitir com que essa ditadura avance mais ainda. Um grande abraço e até.